Boa noite a todos. Boa noite. A gente com mais anos, vamos lá, boa noite a todos. Boa noite. Já começou a melhorar. Que bom. É com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite à luz da doutrina espírita, a gente poder estudar uma passagem do Evangelho. Eu queria fazer uma pergunta: tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na Casa de Miramês? Eu vou aqui, mas eu já frequentava na cidade. Ótimo, seja bem-vinda. Que Jesus te traga o esclarecimento e o conforto que você veio buscar. Hoje nós vamos falar do tema bacana: a necessidade supérflua. E quem vai falar para vocês sou eu. Então, vamos começar nossa tarefa? Com Jesus sempre no coração, iluminando os nossos passos. Eu vou convidar vocês a me acompanhar com uma prece, para que os nossos trabalhos possam fluir na mais perfeita harmonia. Ó Divino Jesus, Mestre querido, irmão de todos os momentos, aqui estamos, Jesus, de mãos estendidas, rogando teu amparo, tua proteção, para a realização de mais esse encontro, Jesus, com os teus sábios ideais, com os teus sábios ensinamentos. E rogamos, Jesus, ilumina, guia, protege, esclarece, Jesus, que possamos ser intuídos nas nossas palavras, tocados nos nossos corações e mentes, Jesus, para absorver ao máximo esse conhecimento tão valioso da palestra de hoje. Ilumina as nossas mentes para que possamos refletir, Jesus, os seus ideais maiores. Nos guia, nos proteja, nos esclareça, nos fortaleça, e que assim seja. Está todo mundo bem aí? Está todo mundo sentindo frio? Vocês querem aquele ventilador? Então vamos acordar. Bom, primeiramente eu queria convidar vocês a construir um conhecimento comigo, me ajudarem para que a gente possa, no calorzinho gostoso que já está fazendo no nosso coração, construirmos um entendimento a respeito desse assunto bacana: necessidade e supérfluo. Eu queria falar com vocês, começando com uma leitura do espírito Nina Aroeira, que está no livro Cartas do Evangelho, que fala o seguinte: a maior necessidade do homem é justamente a de luz espiritual para se identificar com Cristo. Bacana? Agora vamos começar lá atrás, na época do Cristo. Acredito que todos vocês já ouviram a passagem do Cristo na casa de Lázaro, com as duas irmãs, Marta e quem? Não, para fora, gente, vamos lá. Isso, Marta e Maria. Eu não vou contar a passagem aqui, porque senão vai ficar um pouquinho fora de contexto. Mas em suma, Jesus estava lá, e em dado momento, Marta, extremamente agitada e preocupada em arrumar a casa, em arrumar uma série de coisas, Maria sentou-se ao lado do Cristo e começou a escutar o que o Cristo dizia. E o Cristo falava sobre as moradas do Pai, sobre a vida futura, sobre a verdadeira vida. O que a gente começa a refletir em cima disso aí, sobre o tema de hoje? Alguém tem alguma ideia a respeito? Vamos lá, gente, pode errar, pode falar, sem problema algum. Maria escolheu o lado melhor, né? Seria não preocupar com as coisas aqui, preocupar com o contato, não estava sepultado, né? Na verdade, o Cristo, você falou certinho, o que o Cristo trouxe não ter tanto valor às coisas da matéria, mas sim às coisas do Espírito. Essas realmente valem a pena a gente investir o nosso esforço, o nosso tempo e, acima de tudo, o bom ânimo para conquistá-las. Ok? Comecemos por isso. Então, o que acontece? Estamos no plano espiritual. Bacana? Aí
faz o nosso plano reencarnatório e todo mundo volta. Todo mundo concorda com isso? Sim ou não? Sim. Ah, combinado. Assim é sim, assim é não. Assim, eu não entendo. Não consegui entender. Então o que acontece? Todos nós, no plano espiritual, já com uma certa consciência, pedimos para passar por aprovação A, B, C, D, E, F, G, H. Eles falam, vocês vão ficar só na A e na B, porque vocês não dão conta. Tudo bem? Aí a gente meio que biquinho, né? Vem para cá. Cheio de boa vontade, cheio de inspirações, eu vou fazer, eu vou acontecer. Dessa vez eu não erro, dessa vez eu vou ser vitorioso. Beleza, chega aqui, entra na matéria, o que acontece? Esquece tudo que planejou lá em cima. Na grande maioria das vezes, é assim que funciona. As nossas percepções espirituais ficam adormecidas. As nossas memórias, desculpa, a nossa memória espiritual fica meio que adormecida quando a gente está na matéria. E aí a gente esquece. E fica com a cabecinha meio que avoada. Ok? E a gente chegou aqui, a gente começa a ver pessoas falando: olha, isso é bom, aquilo não é tão bom, aquilo outro parece ser mais interessante. E se a gente não recorre a conceitos mais nobres, e quando eu falo conceitos mais nobres, é aquele que realmente nos aproxima do Criador, que vem através da religião, mas aquela religião do coração, aquela pregada pelo Cristo, aquela não no formato religioso dos homens, mas no formato religioso do Cristo. A gente não faz essa consulta, o que acontece? A gente fica meio que perdido, meio que sem referência. Ok? Mas vamos começar a tratar do nosso tema. Quando a gente fala necessidade, o que vocês entendem? O que não precisa, o essencial, o que você precisa, o que mais? Vamos, gente. Precisar de algo, né? Sim, é precisar de algo bacana. Supérfluo. O que é? Supérfluo é aquilo que você nem precisa mais, fica ali. O excesso. Na verdade, o ser humano acha que necessita de tudo. Muito bacana. O que acontece? Quando a gente vem para a matéria, lembra que nós viemos, esquecemos muita coisa do plano espiritual. Beleza? Chegando aqui, a vida começa a nos ofertar uma série de oportunidades. Eu não vou falar provas, vou falar oportunidades, porque é o que realmente são. Porque são essas oportunidades que vão nos fazer crescer, que vão nos fazer progredir, que vão nos transformar para melhor. E na grande maioria das vezes a gente vê isso de forma negativa. Isso é um instinto ainda, aquele medo de tentar se corrigir. Beleza? Chegamos aqui, perdendo essa noção, a vida começa a te oferecer as oportunidades, e essas oportunidades têm preço. A nossa disposição de adaptação. Conseguiram entender? Por quê? Você é uma pessoa que já carrega uma bagagem espiritual, que te fez sofrer e assim por diante. Quando você volta para a matéria, o que a sabedoria divina, através das sábias leis, nos propõe? Situações a qual você possa se acertar junto à lei divina. E que na grande maioria das vezes não vai ser beijinhos e abraços. Vão ser situações de aperto. Ok? Alguém saberia me dizer quais as nossas necessidades básicas? Alimentar. Ok, o que mais? Dormir, o que mais? Lazer. Trabalhar, o que mais? Básica é só viver, né? Olha, eu preciso respirar, eu preciso beber água, eu preciso aprender. Isso faz parte das minhas necessidades. Ok? Só que quando a gente está com esse senso nosso distorcido, nós não conseguimos ver isso claramente.
Porque isso passa pelo nosso crivo que não está redondinho. Então a gente não enxerga essas necessidades com clareza. Então é uma tendência natural nossa, sabe de quê? Exagerar. Porque nós vamos usar o livre-arbítrio. É a mesma coisa. Quem usa óculos aqui sabe o que eu estou falando. Pega o óculos sujo. Tente enxergar longe com ele. Você não vai enxergar quase nada. Vai ficar pelejando, fazendo careta para lá e para cá. E está até limpando o óculos, viu? Você vai ficar fazendo careta para lá e para cá e vai ter uma dificuldade enorme para enxergar. Então, isso funciona. O nosso livre-arbítrio é uma santa ferramenta, bendita oportunidade que o Criador nos concedeu para a gente caminhar. Só que como os nossos valores ainda são muito distorcidos, nós ainda estamos mais para os animais do que para o angelical. Vocês concordam que nós ainda tomamos muitas decisões erradas usando o livre-arbítrio? Muito bem. Então, esse livre-arbítrio te fala o seguinte: olha, você precisa comer uma alimentação, você precisa trazer energia para o seu corpo, beleza? Existem alimentos mais simples que nos fazem essa função orgânica da nutrição. E existe alimento. Oi? Se você comer um pedacinho não tem problema. O problema é você sentar lá e enquanto o boi não terminar de morrer, você não sai de perto. Então o que acontece? Você tem a oportunidade de se alimentar de uma maneira mais simples, nutritiva, que faça bem para o seu organismo, que possa ser bem assimilado pelo seu organismo, mas você, por ter o livre-arbítrio ainda um pouco distorcido, toma decisões erradas. Eu quero refrigerante, eu quero uma cerveja, um hambúrguer, eu quero uma facilidade, eu quero uma coisa mais simples. E aí a gente entra, porque o espírito encarnado, ele tende a buscar o conforto. Então você, em vez de fazer aquela comida mais simples, você busca uma comida mais rápida. E aí nós vamos atrás de um negócio chamado fast food. Nós vamos atrás de bebidas artificiais. Quanto tem hoje, hein? A gente tem muita bebida aí que faz isso, faz aquilo, aquilo outro, por aquilo. E o que isso vai cobrar de preço nosso? Alguém saberia me dizer? Saúde. Por quê? Estamos exagerando. Quando a gente exagera em qualquer segmento da nossa vida, fatalmente nós iremos colher nessa ou em outra existência o resultado disso. Não por isso. Pode falar? Fala, senhora. Esse supérfluo, você trouxe exemplo aí, está muito ligado ao nosso comodismo, não? É mais fácil. Qual que é mais fácil? Ou um refrigerante, ou eu fazer um suco, um limão, uma laranja, e dar um pouquinho mais de trabalho. Pode ter essa correlação? Tem sim. Existe uma lei química chamada lei do menor esforço, também uma lei física que atende a isso. Todos os elementos químicos tendem a chegar a menor energia. E todo princípio físico tende a chegar do maior potencial ao menor potencial. Sim. Então nós temos tanto a física quanto a química já nos mostrando isso. Vocês querem ver um exemplo? Aqui, ó. Aqui eu tenho um objeto de condição. Isso aqui é um livro, tá, gente? É melhor eu usar uma caneta, vai ilustrar melhor o que eu estou falando. Essa caneta está aqui em cima, não está? Em cima da mesa. Todos conseguem enxergar? Sim. Ok. Ela está em que condição? Potencial gravitacional. Ok? Vou colocar ela na minha mão. Ela está no potencial gravitacional. Para que ela chegue no potencial mais baixo, ela tem que fazer isso aqui. Pronto. Ela está no potencial mais baixo. Isso é uma lei física. E dentro da química também. Bom, exemplos bobos à parte. Vamos lá.
Você mesmo já fez a pergunta e já trouxe a resposta. O mais fácil. Nós buscamos incessantemente o mais fácil, o mais cômodo, o mais confortável. Mas quem disse que o mais fácil, o mais cômodo e confortável é o melhor? As academias hoje estão todas bombando, porque está todo mundo querendo acabar com a bendita barriguinha e emagrecer os quilinhos. Por quê? Comeu demais. Por quê? Bebeu demais. Por quê? Ficou sentado no computador várias horas. E aí entra naquilo que eu vou colocar para você. Não é questão da qualidade do que você está comendo, é a quantidade. Na verdade, é os dois. Porque se você está comendo um alimento que é qualitativamente saudável para você, não quer dizer que se você abusar da quantidade dele, não vai te fazer mal. Você pode tomar arsênico numa quantidade mínima, ele vai te ajudar na sua saúde. Mas se você tomar muito, você morre. A mesma coisa com a banana. Toma uma pinga de banana com cerveja com a É o que acontece. Então, oi? Aí é o excesso. Todo excesso é prejudicial. Não sei se vocês sabem, o extrato de cicuta, já ouviu falar dessa planta, chama cicuta. Sócrates conhecia ela bem. É um veneno extremamente potente. É uma plantazinha pequenininha, parece um matinho. Mas uma sementinha, se macerada e colocada num copo d'água, mata. Extremamente venenosa. Da cicuta é tirado um ingrediente para quando você precisa passar por anestesia geral. Então você está se usando um veneno numa dose controlada para que possa te fazer um benefício. Do mesmo jeito que remédio mata, ao contrário do que muita gente pensa, mata pela dose. Então, todo exagero, ele cobra o seu preço. Tudo bem? Pelo excesso. Sim. O médico me falou uma certa vez, o bom é evitar deixar só para a necessidade, porque às vezes a gente está com uma leve dor de cabeça para o medicamento. Aí passa mais um bocadinho, umas 3 horas, você toma outro. Aí você tem que tomar um outro que é para poder ajudar quando você vê se você ingeriu. E ele me explicando, isso é excesso. É uma das formas de excesso. E aí, a gente não precisa ficar parado na comida, não. A gente está falando da comida aqui, do remédio. Quem fala demais aqui? Eu. Olha, consciente, isso é bom. Muitos de nós não somos tão conscientes assim. Quem pensa mal dos outros com muita frequência? Adoro. Calma. Quem usa seu tempo de maneira errada? Por exemplo, fica milhões de horas por dia presas no celular. Você levanta a mão, não, gente, ele já sabe. Ok, esse é um dos grandes males do século, tá? O negócio chama gestão do tempo. Lembra quando eu falei que nós temos a tendência ao menor esforço? Quando uma coisa está te apunhando, você pega o celular e começa a olhar a rede social, começa a olhar internet, Google da vida, fazer umas pesquisas malucas, disso, seu tempo vai. Sim, fofocas, né? Para quem gosta das fofocas. E aí sua vida vai embora, seu tempo está indo embora, e ao final do dia você fala, o que eu fiz hoje? Nada. Olha, a gente já começando a perceber os excessos, o supérfluo que está nos complicando a vida. Você se alimentar é saudável. Você se alimentar demais ou de maneira errada é prejudicial à saúde. E isso contribui para quê? Para a redução do seu tempo aqui na matéria. Quando a gente, lembrando o quê? Qual é a nossa função como espírito encarnado? Evoluir. Sim, mas encarnado, lembra essa parte? Como espírito encarnado. Evoluir. E aí você pega seu vaso físico, como é que faz? Você antecipou o desencarne dele por excesso. E aí, como é que faz? Excesso de trabalho, excesso de sono. Você sabe o sono mata, tá? Excesso de sono mata. De fato.
falta. Também, porque é um excesso da escassez. É um extremo também. Na doutrina espírita tem uma fala muitíssimo, não vou acertar não, na doutrina tem uma fala muito sábia. Extremos são perigosos. O caminho do meio é o mais assertivo. E a gente sempre escolhe os extremos. Por quê? Quem saberia me falar a respeito disso? Ah, a vida é uma só, vamos viver. Oi? A vida é uma só, vamos viver. Quando a gente tem noção de uma vida só. Mas quando a gente é espírita, a gente enxerga que tem o segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, quinto tempo e assim por diante. Não é isso? Tá. Mas isso tem mais uma coisinha muito importante nisso aí. Alguém saberia me dizer? Postergar? Deixar para depois? Nem tanto. Eu diria uma coisa mais séria. Um negócio chamado sentimento de escassez, que está diretamente ligado ao nosso instinto primitivo de sobrevivência. Quando a gente tem um sentimento de escassez, a nossa percepção é: vai faltar. Se vai faltar, eu tenho que aproveitar. Vocês querem ver um exemplo clássico? Vou pegar o exemplo da comida, tá, gente? Esse é muito fácil da gente entender. Quando a gente vai num restaurante que a gente nunca foi na vida, ou vai lá só essa vez mesmo, ou é difícil chegar lá, o que você vai fazer? Pensa. Vamos falar. Ótimo. O que mais? Enche o prato. O que mais? Experimentar coisa diferente, né? O que mais? Come muito mais do que é necessário. Você está se candidatando a uma gastrite, a uma queimação, sal de fruta vai comer solto desembolado, não vai? Mas foi passando a querer esse. Isso! Não Essa vai é a no gula, prato. que é um dos 7 pecados capitais, e que nada mais é do que excesso do alimento. Você dá uma carga energética e orgânica no seu organismo absurda. Você come coisas que o seu organismo teoricamente nem estava acostumado nem preparado para digerir aquilo. Ferrou. Ao ser um problema seríssimo. Vou te dar um exemplo então de dentro de casa. Porque pode ser que muitas mães já fizeram isso. Por exemplo, você faz, eu é só eu e minha filha, 5 anos. Então, eu faço minha comida, ela come, eu como, aí sobra um pouquinho, eu falo assim: não, vou guardar só isso no panela. Eu vou lá e como sem vontade, para não jogar fora, não guardar só dentro. E é sem vontade, tipo, eu não quero, eu tô cheia, só que eu falo: gente, é só uma colherzinha, eu vou guardar só isso. Olha isso já vasilhinha, né? Então, aí como. Tá. E se eu falar para vocês uma coisa? Existe alimento no mundo para todo mundo com abundância e fartura. Vocês acreditam? Sim. Por que então a gente ainda faz isso? Come mais, como diz o pessoal do antigo, o olho é maior que a barriga. Então, escassez está ligada a um processo Bem primitivo. E o principal, eu falo escassez de comida, mas a escassez ela se restringe a várias coisas. Olha, eu vou naquela loja comprar a maioria dos sapatos que tem lá, porque eu gosto do sapato, e além disso, vão que falte. Eu vou numa loja de roupas, eu compro mais roupas do que eu preciso. O preço está bom e pode ser que falte. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tudo a terra é capaz de prover ao homem. E eu falo homem, e agora eu vou estender um pouquinho a todos os seres. Deus, em momento algum, quando nos criou, falou: vocês vão viver num planeta de escassez e de miséria. O planeta será abundante. Teve uma pesquisa que eu li um tempo atrás, falava uma coisa interessante, que se produz no planeta Terra alimento suficiente para alimentar toda a população, ou seja, nós estamos falando de mais de 6 bilhões de pessoas, 3 vezes. 3 vezes. Não tem tanta miséria. E aí você chegou onde eu queria falar. Então, voltando à nossa conversinha, nós voltamos para a matéria. O nosso livre-arbítrio é distorcido pela nossa
miopia espiritual, nós tomamos decisões erradas, e quem é que impera quando a gente está tomando decisões erradas? Os 3 carinhas do mal: orgulho, egoísmo e vaidade. Essas são as 3 chagas da humanidade, responsáveis por guerras, por discussões, por desentendimentos, pela miséria alheia. Nós temos casos de países muito ricos, mas pessoas passando fome. Não sei se vocês souberam, vocês acompanharam que o PIB brasileiro subiu 1,9%, graças ao agro. Mas uma coisa que nem todos perceberam ou não ouviram é que o Brasil, olha só que status, o Brasil atingiu a condição de maior gerador, produtor, de grãos do planeta. Nós produzimos muito e temos pessoas passando fome. Alguém saberia me dizer por que disso? Por que dessa situação de um planeta abundante, com vários recursos, pessoas se dando muito bem, pessoas se dando mais ou menos bem, pessoas não se dando bem de jeito nenhum? Mas é o egoísmo mesmo, né? É só para ele, quem tem só quer mais e mais e mais. Tá. Uma distribuição. Da produção. O que acontece? Qual que é o hino do egoísta? Alguém sabe me dizer qual que é? Aquele mantra que ele professa? Sabe não? É simples, gente. Eu, e não esquece de eu. Simples assim. Então, quando eu só penso em mim, o que acontece com o meu próximo? Se vê. Que se dane, né? Então, quanto mais eu conseguir para mim, melhor. Ainda que eu não usufrua, mas é meu. E isso, a minha vaidade fica inflamada. Eu sou poderoso, eu sou rico. Vejamos bem, de forma alguma há de se condenar a riqueza. O que é triste e digno de nota para que a gente aprenda a evitar é o mau uso dela. Porque a riqueza, segundo o Evangelho, diz o seguinte: ela é bendita com o objetivo de trazer o progresso e o auxílio a todos aqueles que estão em torno da fonte geradora de riqueza. Ela traz prosperidade, ela traz saúde, ela traz harmonia, ela traz paz, educação. Mas quando se há o egoísmo por trás da riqueza, ela é voltada para simplesmente atender a um interesse meu. Simples assim. Então, eu sou um ser extremamente egoísta. O que eu ver pela frente, eu pego para mim. Eu possuo, eu compro assim, por diante. O outro fica sem. Por isso que eu falei foco na produção. Então, o que acontece? A gente tem isso. A gente, pode falar. Você estava falando aí que as pessoas pegam, a história do Chico Xavier, né? Ele ia fazer compra de tomates e ele escolhia um bom e um ruim. Um bom e um ruim. Chico Xavier, né, gente? Aí o moço perguntou para ele: por que você escolhe um bom? Falou: nossa, tem tanta gente atrás de mim, por que eu vou levar só os bons? Uma lição para a gente, né? Não sei se a gente não é capaz de fazer isso. Alguém já ouviu falar em Leon Tolstói? Escritor russo? Alguém já ouviu falar em Ana Karenina? A famosa obra? Leon Tolstói contava um caso muito interessante. Diz que um fidalgo muito poderoso chegou para o seu melhor funcionário e falou o seguinte com ele: eu vou te dar terras, mas na seguinte condição: você vai começar a caminhar no início do dia, e ao final do dia, onde você parar, aquela extensão de terra é sua.
escolha o dia. O funcionário foi lá e escolheu Qual você correu? o dia mais longo possível. E o que ele fazia? Ele começou assim que raiou o dia, ele começou a andar. Fez a primeira volta, está andando. Ele não parava para ir ao banheiro, ele não parava para beber água, ele não parava para comer. Estava indo. Nos últimos raios do dia, ele viu uma vinícola muito bonita, com as uvas muito bacanas, viu e foi até lá, falou, vou chegar lá, isso vai ser meu também. Foi. Quando chegou, ele pôs o pé na portinha da vinícola, ele parou, o dia havia se encerrado. Ele teve um infarto fulminante. E aí, segundo Tolstói, moral da história, o homem só precisa de 7,5 palmos de terra. Isso quer dizer, isso é meio humor meio negro, mas é uma coisa bacana dizendo, a gente precisa de muito pouco para viver. Mas queria demais, mas não morreu. A gente precisa de muito pouco para viver. Vocês querem ver o pessoal mais da antiga, os mais vividos? Lembram da vidinha simplória que tinha muitos que moravam no interior, ou que tiveram parentes, pais, avós, e assim por diante, com a vida muito mais simples e a qualidade de vida que se tinha. Hoje nós temos avanços tecnológicos sensacionais, uma medicina top de linha, e a nossa qualidade de vida, a gente só escuta as pessoas falando, estou exausto, estou trabalhando demais, não tenho tempo para nada, minha vida é uma correria. Você conversa com a pessoa, como é que está as coisas? Estou correndo. Eu estou trabalhando demais. Estou trabalhando demais. Oi? Em casa acontece isso, né? Está tão cansado, não consegue conversar com os filhos, observar o que está acontecendo, né? Marido, mulher, né? Tem que ter esse relacionamento, já que os dois estão trabalhando, isso está refletindo demais, né? Isso aí, chegou onde eu estava querendo. Nesse mundinho, vamos usar o termo, talvez seja pobre, mas é o que eu estou encontrando mais interessante. Esse mundinho egoístico que nós vivenciamos, cada um de nós vive em seu grau diferente, faz com que nós comecemos a nos tornar ilhas. Ilhas de sentimento, ilhas de afetividade, ilhas de uma vasta situações de adjetivos. Estamos nos isolando um do lado do outro. Isso é ruim? Não, isso é péssimo. Se Deus colocou a todos nós para vivermos em sociedade, foi para que a habilidade dela ajudasse ela na sua necessidade e que ela, com a sua habilidade, ajudasse a ela na sociedade. O ser humano é um ser sociável, para que possa efetivamente um ajudar o outro, simples assim. Mas nós deixamos isso de lado quando a gente pensa somente na gente, porque a gente deixa de experimentar essa oportunidade, porque o egoísta ele não quer dar nada, nenhuma informação ele gosta de dar. Nós deixamos de lado essa oportunidade bendita de convivermos de maneira harmoniosa para vivermos de maneira guerreira. Quantos países extremamente ricos gastam fábulas de dinheiro em arsenais, com medo de serem atacados ou pensando em atacar alguém? E nesses mesmos países, a gente vê hospitais em condições precárias, faltando médicos, escolas fechadas porque não tinham professores por falta de contratação. Dois pontos aí gravíssimos, seríssimos, né? Gravíssimos, seríssimos: educação e saúde. Porque a educação e a saúde são responsáveis pelo futuro de um povo. Já pararam para pensar? Se a gente não tem saúde, vive pouco. Se a gente não tem educação, o conhecimento não é passado. Nós regredimos intelectualmente. Isso é sério. É muito sério. E o pior ainda, e quando o recurso é destinado a uma dessas áreas, essas duas áreas, por exemplo, e segue para outros caminhos, é mais sério ainda. Mas eu tenho uma boa notícia: isso também passa. Assim dizia Nossa Senhora:
em mensagem para Chico Xavier. Porque isso também vai passar. Vai chegar um momento que a dor será tamanha que nós iremos despertar para a necessidade do próximo, não somente a nossa. Vamos nos sentir tão incomodados com a situação do entorno, o clima será tão desconfortável, que a gente naturalmente vai sair da zona de conforto e buscar uma condição melhor, uma condição mais equilibrada. E com isso, a gente vai olhar aquele coitado, entre aspas, aquele menos favorecido, numa situação, por que ele está assim? Ah, falta trabalho. Vamos dar condição de trabalho para ele? Ah, falta instrução. Vamos dar uma condição de instrução? Eu falo, nós, como sociedade, como povo, a gente dá mais valor a esses tipos de situação. E aí, começar a perceber como é sofrido os excessos, o supérfluo, como é que ele começa a cobrar o preço dele. Porque o supérfluo pode ser também falado com desregramento, pode ser substituída essa palavra pelo desregramento. E aí, nós temos algumas frases muito interessantes aqui. Alguém aqui já ouviu falar em Joana de Ângeles? É a mentora do Chico Xavier. Divaldo. E uma coisa bacana, ela escreveu num dos seus livros: o homem tem necessidades reais: alimentar, dormir, vestir, morar. E imaginárias. As primeiras são pertinentes ao processo de evolução. Claro, elas nos dão condição de crescer. A gente tem que atendê-las, porque senão seu corpo físico perece. As outras são criadas pela mente, em artifícios para gozo e prazer. Eu como demais porque quem é muito grandão, porque comeu muito, sempre fala, eu como porque comer me dá muito prazer. Essa é a fala. Do mesmo jeito que quem bebe fala, eu bebo porque eu sinto prazer. Olha, eu sou desregrado no campo sexual porque eu sinto muito prazer em fazer isso. E assim vai. Eu gosto de virar à noite porque eu sinto prazer em ver as coisas acontecendo à noite, a vida da noite. Enfim, são vários itens. Sabendo distingui-las, as reais das imaginárias, ou não, querendo compreendê-las da preferência não raro às secundárias, deixando de lado as essenciais. Concede caráter de primazia àquelas que dizem respeito aos sentidos imediatos, ou seja, lei do menor esforço. Eu quero agora. Eu quero ter prazer agora. Em detrimento àquelas que proporcionam as duradouras emoções. Olha que coisa bacana. Então o nosso imediatismo cobrado pelo egoísmo, que é agora. Eu quero que resolva agora. Eu quero ter esse prazer da resolução agora. Tudo que, independente do preço, mas eu quero que resolva agora. Eu quero sentir esse prazer instantâneo. Que a gente está deixando de lado. Lembra lá no princípio da nossa conversa, quando tinha Marta e Maria? Nós estamos deixando o melhor lado para depois. E aí a coisa vai pegar para o nosso lado. Como já está pegando, né? A gente tem visto por aí várias situações de muito conturbadas, né? E a gente pensa, puxa vida, será que realmente esse planeta é tão generoso a nos dar todas as coisas? É tão abundante assim? E eu volto a dizer, mas todos serão felizes o dia em que nós deixarmos de sermos egoístas e começarmos a pensar mais no nosso próximo. Porque aí as coisas tendem ao equilíbrio, tendem a encontrar uma condição mais harmoniosa. E aí sim nós veremos realmente a abundância que esse planeta pode trazer. E Jesus, para aqueles que duvidam, tem aquela incerteza, aquela insegurança quanto ao dia de amanhã, ainda muito presos ao egoísmo, isso aí
vou dizer com toda a propriedade, todos nós ainda sentimos isso. Ele falou: olhai as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Claro que temos. Só que Deus deu para nós uma coisa muito diferente, muito mais bacana. Alguém sabe dizer? Não? Livre-arbítrio? Está quase lá. O que mais? Vem com livre-arbítrio. Consciência. Está quase lá. Sabedoria. Inteligência, que é a capacidade de nós pensarmos. É o que mais nos aproxima da divindade, diferentemente dos animais, das plantas. Nós temos essa característica fantástica, que é a inteligência. E com a inteligência nós somos capazes de realizar grandes feitos. E aí vocês me falam: poxa vida, mas só isso? Não, isso é tudo. Porque nós nascemos pelados e morreremos pelados. Não vamos levar nada que está aqui, a não ser aquilo que a gente pensou, realizou e guardou no peito. É a nossa bagagem e nossa herança espiritual. Então, quando nós tivermos absoluta certeza disso, aquela certeza pétrea, uma rocha, de que Deus está nos provendo em todas as condições que a vida nos oferece, todas, eu falo para vocês. Vou contar um caso para vocês interessante. Minha mãe, ela passou por uma prova sensacional, câncer, e chegou ao desencargo. Mas enfim, eu tive uma oportunidade maravilhosa de passar alguns dias com ela internado no hospital. Imagine, não sei se vocês conhecem o Hospital da Providência, que é mais ou menos do SUS, só que é do Estado. Você tem uma cadeira, quando tem, e a almofadada dela já tinha virado ao avesso, estava todo estourado. Mas enfim, fora essas situações, uma situação assim extremamente dolorida pelo fato da doença, e a gente já saber pelos médicos que era só condição paliativa mesmo, que não tinha mais o que fazer ser feito na matéria. Todo dia eu levava no Evangelho. Ela estava no quarto com mais 4. Eu era o bendito fruto, tá? Que era a enfermaria feminina. As acompanhantes, as pacientes e o bendito fruto lá. Eu levava o Evangelho. Nas horas mais complicadas, assim, mais intensas da minha vida, eu sempre fiz uso do Evangelho. Vou dar uma sugestão para vocês: quem não fez, faça. Abra o Evangelho aleatoriamente quando a coisa está pegando. O certo é você abrir em qualquer momento, mas quando a coisa está pegando, vocês vão lembrar, porque dói se vocês não abrirem. Abram. Então o que eu fazia? Todo santo dia eu abria o Evangelho do lado do leito dela. Abria, fazia a leitura para ela, eu fazia comentário, ela, quando estava consciente, fazia também. Beleza, foi acontecendo. E uma coisa interessante que aconteceu, que a cama, tinha uma maca aqui que era dela, a cama dela aqui, uma ali e mais 2 na frente. Eu fazia aqui no cantinho com ela. Daqui a pouco, passados uns dias, a mulher do lado começou a ficar mais antenada também no que eu estava falando. Começou a prestar atenção. Deu mais um tempo, ela começou a participar também. Ela, tal coisa, começou a dar o palpite dela. Foi uma coisa muito boa. As outras 2 não tinham muita condição de falar. Mas eu vou dizer uma coisa sensacional que aconteceu, que eu agradeço a Deus todo dia. Numa das camas existia uma moça, chamava Cris. Ela tinha alguns problemas que geravam um certo retardo. Ela tinha desenvolvido uma pneumonia, tinha ficado 60 dias no CTI. Estava na cama de detalhe, a Cris não falava. E além disso, ela andava de sonda. A Cris, nos dias que nós fomos ficando, ela de sonda, tinha dia que não estava bem, tinha dia que não estava, que estava melhorzinha.
Eu sei que quando nós saímos, 2 dias antes da gente sair, a crise começou a comer sozinha. Voltou a comer sozinha. Os médicos ficaram assim impressionados. A mulher que estava do lado já tinha ido embora, tinha quase uma semana. Foi embora. Foi o Paulo. Isso foi Deus, com a sua mão generosa e bendita, que foi socorrer. Precisou da gente acender uma velhinha pequenininha, que era o Evangelho. E quando eu falo Evangelho, ele é uma ferramenta, um bálsamo divino na vida de todos nós, porque ele nos traz um conforto. Um dia que você estiver mais chateado, se você estiver cabisbaixo, emputecido com alguma coisa que não está dando certo, abre o Evangelho e dá uma lida. Eu aposto que vocês que melhoram. O seu sentimento muda. A sua percepção daquela dor, que parecia enorme e insuportável, ela fica menor. É uma senhora ferramenta que a gente precisa usar mais. Então, Deus nos deu a inteligência, que é a capacidade de nós conversarmos uns com os outros, passarmos informação, trocarmos experiências. Isso faz a gente crescer muito. E a gente largar um pouquinho do egoísmo nosso e começar a pensar no outro. E aí a coisa fica muito melhor. Kardec faz um certo questionamento sobre essa parte do necessário e do supérfluo. Existe o livro dos Espíritos, alguém conhece? Muito bem. O livro dos Espíritos, a terceira parte, no capítulo 5, nós temos uma lei das naturais, que é chamada Lei de Conservação. E aí na pergunta 715, Kardec faz a seguinte pergunta para os Espíritos: como pode um homem conhecer o limite do necessário? E aí vem a resposta: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. O que quer dizer isso? Aquele que é mais equilibrado sabe muito bem que o meu necessário, se ele for supérfluo, eu estou tirando do outro. Então eu tenho uma consciência de usar com mais racionalidade, de aproveitar aquilo que me chega na devida medida, sem excessos. Aqueles que ainda não aprenderam vão passar por situações de provação, da escassez, pelo mau uso, e aí vão começar a entender. Isso é basicamente o que veio. Sim? Você acredita que existem seres evoluídos a ponto de trabalhar duro, enriquecer com o objetivo de dividir a riqueza entre outras pessoas, com esse foco? Declaradamente, a gente não tem registro de pessoas assim, mas nós temos muitas pessoas que enriqueceram e parte da sua riqueza foi destinada ao auxílio dos outros. E aí a gente pode citar um cara muito bacana que nós temos aqui no Brasil, foi Antônio Hermílio de Moraes, do Grupo Pão de Açúcar. Ele foi um grande empresário e ele tinha fundações e auxiliava muitas pessoas. Existia um sueco, chamado Nobel, que alguém conhece o prêmio dele. Ele foi tão rico, inclusive ele inventou a dinamite, ficou tão rico que destinou no leito de morte que a riqueza dele e os dividendos fossem revertidos aos pobres e que se pagasse um prêmio aos destaques dentro de diversas áreas de conhecimento da humanidade, propiciando e motivando as pessoas a melhorarem. Mas isso depois dele já ter realizado para si. Ele já fazia alguns trabalhos e no final da existência dele, ele fez, no testamento dele, deixou essa menção. O Antônio, em vida, fazia isso. E assim nós temos vários. Por exemplo, existe Mas eu falo assim, ser do ser humano, o principal objetivo, eu vou enriquecer, eu vou trabalhar duro, porque o meu propósito maior é ajudar os meus envelhecidos. E não se ajudar primeiro, usufruir de supérfluo primeiro, para depois, em segundo momento, dividir a riqueza.
Entendi. Esse nível de ser humano. Entendi. Eu não tenho conhecimento dessa pessoa. Mas eu acho que um ser assim jamais se mostraria ou É. faria que estava fazendo isso. Pode existir, mas não vai estar no Ó, tem uma frase muito interessante que diz: A gente pode dizer que Chico Xavier, ele fez isso. o mais rico Ele só trabalhou é aquele que tem menos necessidades. Olha só, a verdadeira riqueza está em diminuir a quantidade de necessidade que você tem. Ou seja, viva mais simples. Eu acho que não importa, às vezes, a quantidade, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, que vivencio. Minha menina, desde que ela nasceu, todas as roupas dela, desde que começa a não servir, eu vou doando. E minha menina tem roupa demais. Eu não sei de onde que vem tanta roupa. Aí eu falo assim, gente, mas eu tô dando, eu dou e não acaba. A sopa dela acaba. Sim. Aí hoje mesmo a moça falou comigo, mas é porque você dá. Quando você faz isso, vem para você automaticamente. Então, aí eu vou comprando mais roupas, outras coisas para ela, mas como não me faz falta, eu nem vejo eu mesmo repondo. Eu falo, nossa, a menina tem mais roupa que eu. Dou Sim, e sai sim. cheio de roupa. O que acontece é que a vida te devolve aquilo que você dá para ela. Vocês entendem isso? Vocês conseguem aceitar isso como uma verdade? Realmente. Quando você doa, seja seu tempo, um sorriso, um bom dia, uma boa tarde, um oi, que também é caridade, a vida te devolve isso de uma forma. Ela sempre te devolve. Agora, quando você é uma pessoa ávara, que vem de avareza, o que vai acontecer com você? Você vai estar circundado de pessoas que querem tirar o que é seu. Você vai sentir isso. Então, o que você dá à vida, ela te devolve. Simples assim. E aí Kardec faz mais um questionamento. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Ou seja, Deus, quando nos colocou encarnados, nos proporcionou a natureza e ela nos impõe os limites dessas necessidades? Essa é a pergunta. E ele responde: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização da natureza, que lhe traçou os limites das necessidades. Isso é certo, só que o homem é insaciável. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Lembra daquelas necessidades imaginárias que nós colocamos? Elas aí. Então, você precisa de comer uma maçã na hora do almoço. Você entende em dado momento que você quer comer 10 maçãs na hora do almoço. Está te fazendo, o seu limite, uma te atende, você quer comer 10. Então você está praticando um ato que está causando uma lesão a você e de certa forma está tirando de outra pessoa. Quando a gente chega, vou contar uma história muito engraçada para vocês aqui. Quando a gente chega no sacolão, a gente vê aquele tanto um dia bom do sacolão, aquele sacolão bacana, o que a gente ia fazer? Encher as sacolas, né? O que te regula é o dinheiro, né? Se você tem dinheiro, não pode comprar aquilo. Mas o nosso primeiro instinto é encher a sacolinha, o máximo que puder levar. Olha aí os nossos excessos falando alto. Vai perder. Na grande maioria vai perder porque você está levando para mais. Você está levando mais do que necessita. Ao excesso cobrando seu preço aí. E qual a diferença de ter a fruta lá mais na frente, né? Por exemplo, você pega na quarta. Na quarta é bom jeito de comer, né? Depende do lugar. Aí você fala, não vou pegar muita coisa hoje porque tá boa a fruta. Aí passa, você enche na sua geladeira, passa quinta, passa sexta, passa sábado, passa domingo. Aí chega na segunda que você comprou, a maioria já tá boa. Qual que era a diferença se estivesse lá na banca? Seria a mesma. Não, alguém poderia ter comprado. Esse é o grande detalhe. Alguém poderia ter comprado. Você foi lá, você podia comprar uma, você comprou 5. Ela foi lá e encontrou a boca vazia. Ou então encontrou só coisa ruim. Os preços não sobem mais caro. Os preços sobem. E perde na minha geladeira. E perde na sua geladeira. Olha como é que funciona o mecanismo. É bem interessante. Kardec nos fala o seguinte: o progresso nos espíritos é fruto do próprio trabalho. Alguém tem dúvida quanto a isso? O
seu crescimento depende de você, mais ninguém. Mas, como são livres, trabalham no adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Ou seja, cada espírito é responsável pelo seu progresso. Uns vão com mais vontade, outros com nem tanto. Uns são mais criteriosos e outros deixam a coisa correr solta. Ó, Sim. segunda-feira o Altair estava falando da lei de sociedade, né? E ele deu uma entradinha nesse assunto aí, da necessidade do supérfluo. E eu achei bacana, porque ele tocou na questão do desenvolvimento espiritual. Você vem programado e, às vezes, por uma questão que você tem de tendência, você busca outra área fora daquela que você programou para mim. Sim. O interessante é que isso bateu direitinho para mim. Ele estava falando do filho dele. Fica tranquilo, todo mundo é assim. Tá? Na grande maioria das vezes a gente é assim. Vem programar fazer uma coisinha, chega aqui, pisa na bola. É a questão de você ser teimoso, de ficar ali batendo em cima. Né? Eu, quando jovem, eu cismei que eu queria ser piloto na Força Aérea. Passei por isso, quando eu tinha 16 anos. Fiz o exame na primeira vez, não passei. Fiz o exame na segunda vez, não passei, mas não por questão intelectual, questão de número de vagas. Tá? Fiz o exame na terceira vez, passei. Opa, agora eu vou. Né? Desenvolvi o porque não pude seguir em frente. Nossa Senhora! Já passou pela sua cabeça se você queria ser piloto, queria ser aviador, né? Oficial aviador. Piloto de casa. Pois é, oficial aviador. Eu deixei mais perto. Eu fui bombeiro na base aérea da Pampulha. Eu era militar, bombeiro da Força Aérea Brasileira. Já pensou, as suas más tendências, você lá em cima, acontece uma situação, seu dedinho é nervoso, você resolve soltar uns foguetinhos, umas bombinhas, olha aí seu comprometimento. Exatamente. O que eu fiz na encarnação anterior com essa minha habilidade de pilotar? Nossa, mãe do céu, soltou muita bomba na orelha dos outros. O que o senhor virou? Oi? E o que o senhor virou no final das contas? Eu fui ser técnico de segurança do patrimônio. Olha aí. Nada a ver. Tá? Não, de certa forma tem a ver, porque serve do mesmo jeito que o piloto de caça, ele protege o território, né? Mesma coisa, só que de uma forma mais pacífica. Bacana, né? E a 717, pessoal, elas falam o seguinte: que será que se há de pensar, né, dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Ou seja, eu pego mais do que eu preciso e deixando faltar para os outros. O que vai acontecer? Quem me disse? Saberia dizer não? A resposta é bem simples. Ouvidam a lei de Deus e terão de responder pelas privações que houveram causados aos outros. Ou seja, o que você tirou do outro, meu querido, você pode ter certeza, você vai ter que restituir em determinado momento da sua caminhada. Não vai ter como fugir, não. Isso é lei natural, causa e efeito. Tranquilo demais. Então, meus queridos, eu queria uma última passagem aqui do Marco Prisco. Ele aconselha o seguinte: tente o bem, abandone o mal, tente a luta edificante, libere-se do marasmo anestesiante, tente seguir Jesus, vença o mundo antes que os ardis humanos o amesquinem e o destruam. Isso está no livro Momentos de Renovação do Divaldo. Então, toda vez que a gente sentir fraquejar as pernas, o nosso propósito, o nosso comando, busque no Evangelho, que é o manual de vida que nos foi dado, para que a gente se fortaleça, para que a gente cresça, para que a gente progrida.
para que a gente possa evoluir. Busque, vai trazer muito conforto, com certeza. E tenho fé numa coisa: tudo isso que a gente está vivendo vai passar. Com certeza vai passar. Não interessa o tamanho, a amplitude, a extensão da dor de cada um de nós. Vai passar. Tenhamos fé nisso, que as coisas vão se resolver. E vamos realmente repensar as nossas posturas diante do que é necessário e diante do que é o supérfluo. Afinal, caixão não tem gaveta, não é verdade? Vamos sair daqui com a consciência um pouco melhor do que aqui chegamos. Eu, pelo menos, prefiro esse negócio. Eu estou conversando demais com o pessoal lá em cima. O negócio é o seguinte: me mostra logo o que eu preciso aprender, o que eu preciso desenvolver, me dá uma ajuda que o pessoalzinho vai dar, me dá uma ajudinha que eu vou me esforçar para resolver isso. Eu quero sair melhor. Eu estou cansado de passar perrengue. Eu estou cansado de vivenciar situações pelos meus erros passados. Não me deixe errar, não. Me ajuda a enxergar o erro antes de acontecer e me dá força para não ser tentado e errar de novo. Ok? Meus queridos, muito obrigado. Eu agradeço a paciência de todos vocês e também a colaboração de vocês para nos ajudarem a construir mais esse estudo. Ficamos muito felizes com isso. Ok? Bom, recados rápidos a todos os presentes. Não sei se vocês sabem, no próximo dia 17, nós teremos a nossa festa junina, retornando ao presencial. Sintam-se todos convidados. Canjica, caldos, pipoca. Esse ano nós estamos até inovando, então a gente está fazendo caldo de cana com pastel. Olha que delícia. O negócio está ficando bom. Pipoca, tem um doce de amendoim que é também uma coisa de louco. Só o necessário, tá, gente? Estritamente necessário. O necessário é que vocês venham que é muito bom. Antes de ser uma festa tradicional, ela tem um objetivo fundamental, que é acolher, que é fazer as pessoas se sentirem bem umas juntos das outras, é compartilhar um momento bem fraterno. Além do que, uma outra função dela é também nos ajudar na manutenção da casa, das nossas necessidades, porque tudo isso que nós temos aqui hoje, graças a Deus, foi conquistado com a ajuda de todos vocês, através de doações. Mas a gente precisa das doações para continuar essas obras de melhoria e também as obras de manutenção da casa. Sinta a sua vontade, e a gente precisa de ajuda de vocês, tá, gente? Não só vindo, consumindo, mas que nos ajudem a fazer também. Na recepção ali tem uma lista de doações, coisas pequenas, 1 litro de leite, 1 quilo de coco ralado, coisas pequenas assim, mas que tudo nos ajuda muito para a gente realizar esse evento. Dia 17, de 16 às 20 horas, aqui no nosso quintal. Venham, tragam a família, isso é uma coisa muito boa, é um momento muito agradável. Nós estamos retornando depois de 3 anos. Ok? Vai ter caldo, vai ter de cana, por quê? Caldo de cana e pastel. Eu vou fazer a divulgação. E o negócio vai ficar gostoso. 100 quilos. A engenhoca já está até aqui embaixo, já estávamos. Ah, é? E o negócio vai ficar bom. O pessoal que sabe agora vai pelo WhatsApp, de 8h30 da manhã, quem puder participar, vai ser muito bom. As meninas estão com bastante coisa aí no bazar, vai ser muito interessante quem puder participar com a gente aí, viu? Viu como é que tem muita coisa bacana? Vamos prestigiar, gente. Realmente, a vinda de vocês é muito importante para todos nós. Ok? Meus queridos, encerrando a reunião, aqueles que sentirem a necessidade de um passo, por favor, formem uma fila à direita, em silêncio, por gentileza. E agora, eu vou convidar vocês a fazer outra prece, para a gente encerrar com chave de ouro essa oportunidade bendita que Jesus nos concedeu de falar sobre os seus sábios ensinamentos. Então eu convido vocês a me acompanhar. Pai nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o teu sagrado e bendito nome. Venha a nós o vosso reino, que é de amor e bondade, e seja sempre feita a tua sábia e bendita vontade, assim
assim na terra como nos mundos que criaste. O alimento do Espírito e da matéria nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas imperfeições e ajuda-nos a entender o sentido do perdão. Mas livra-nos, ó Senhor, de toda a vida, de todos os males, pois sois o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado. Vão com Deus em paz profunda a todos.